Quando o dia da paz renascer, quando o sol da esperança brilhar, eu vou cantar. Olá, irmãos e irmãs. A nossa caminhada deste ano junto com o Senhor já chegou ao 24º domingo do tempo comum. Um tempo no qual Deus nos educa a caminhar junto com Ele para construir a nossa vida. De fato, a segunda leitura de hoje, da carta aos Romanos, nos lembra uma coisa importante. Ninguém dentre nós vive para si mesmo ou morre para si mesmo. Se estamos vivos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. A nossa vida vem de Deus e nos é oferecida para crescer ao lado de Jesus. Ninguém vive para si mesmo, ninguém vive para construir a sua vida. Vocês lembram o que Jesus disse? Se alguém tentar construir a sua vida, vai perdê-la. A nossa vida é para a construção do reino de Deus, para a afirmação na nossa vida e através da nossa vida, na vida do mundo inteiro, do amor de Deus, o reino de Deus. Somos cristãos para a construção do reino de Deus, o reino do amor, o reino da paz. Por isso, neste domingo, Jesus destaca a importância do perdão recebido e do perdão doado. O perdão que nós continuamente recebemos de Deus e o perdão que continuamente devemos oferecer aos nossos irmãos e irmãs. Porque há uma característica do amor de Deus que é diferente do nosso amor e que é diferente da nossa mentalidade. E esta diferença se chama gratuidade. Jesus nos ensina a gratuidade, porque Ele nos ama gratuitamente. Nunca diremos o suficiente que não podemos merecer o amor de Deus. O amor de Deus não se paga, o amor de Deus não se conquista. O amor de Deus se recebe como um dom gratuito. E a diferença cristã é de aprender a amar gratuitamente. Porque amar é viver. Porque a vida do reino é vida de amor. E é por isso que hoje Jesus nos conta esta parábola, provocado pela pergunta de Pedro, quantas vezes eu devo perdoar? A parábola que Jesus conta, na qual ele insiste sobre a importância de saber que somos perdoados e de teimar em oferecer o perdão a todos os nossos irmãos e irmãs. E a parábola é conhecida. O empregado tem uma dívida muito grande com o seu senhor, ele suplica, recebe o perdão. Ele também tem outro companheiro que tem uma dívida com ele, o suplica, mas ele não quer perdoar de jeito nenhum. E é triste a situação, porque é um espelho do que acontece muitas vezes entre nós. Quando o servidor, o primeiro, se ajoelha diante do patrão, ele pede perdão e misericórdia. O patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Eis, aqui Jesus, mais uma vez, quer nos ajudar a entender que Ele quer conosco um relacionamento de filhos.
não de empregados que devem prestar conta, não de escravos que devem ter medo do patrão, mas de filhos que podem contar com o amor do Pai. Isso não significa que a gente pode fazer o que quiser. Significa que temos que nos tornarmos filhos e temos a oportunidade de nos tornarmos filhos que vivem a mesma vida do Pai. Se a gente é chamado a perdoar, é porque recebe este perdão de Deus. Porque somos chamados a fazer viver em nós o perdão do Pai que nos faz filhos. Então, a viver a nossa vida de filhos e filhas de Deus. Que tristeza quando ainda hoje se vê em grupos que querem voltar a um tipo de religiosidade que nos coloca como servos, como escravos, como pessoas que pensam de ter a necessidade de merecer o amor de Deus. Que blasfêmia! É tudo isso contra o amor de Deus. Até porque muitas vezes, sem reconhecer a graça do perdão recebido, não somos capazes de oferecer o perdão aos nossos irmãos e irmãs. E assim matamos a vida de Deus que está presente em nós. Então, é isso aqui. Este viver como filhos perdoados que sabem perdoar. Mas acontece, depois que ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros, que lhe devia 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo. Dá-me um prazo, dizia o outro, e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Quando a gente vê que pessoas vivem nas suas mágoas, vivem no seu pensamento que só sabe julgar os outros, vivem na desconfiança contra os outros, qual sentido faz depois falar tão bem da misericórdia de Deus Pai? Nos enchemos a boca com o Deus misericordioso, com a misericórdia de Deus. Mas de que adianta celebrar a misericórdia de Deus se não achamos que esta misericórdia de Deus viva em nós, esteja viva em nós? De que adianta se depois o nosso jeito, o nosso fazer, o nosso agir com os outros é não querer acolher a misericórdia de Deus e pensar que é boa para nós, mas que não deve ser para os outros também. Quanta imaturidade em tudo isso, quanta falta de uma fé verdadeira que aceite que a vida de Deus transforme a nossa vida e viva em cada um de nós. Então a mensagem que hoje nós recebemos é esta, e que é contida também no Salmo 130. O Salmo 130 diz uma coisa importante, diz que se Deus lembrar das nossas culpas, ninguém poderá subsistir. O rezamos nestes dias na liturgia. Mas eu queria fazer referência agora a uma palavra de Jesus no Evangelho de Mateus. Se alguém lembrar, no momento em que está levando a sua oferta diante do altar, que um seu irmão tem algo contra ele, largue a oferta. Vai se reconciliar antes com seus irmãos e depois volte para oferecer a Deus o que ele queria oferecer. Não há culto verdadeiro sem reconciliação e perdão com os seus irmãos. E isso é importante para todos, ninguém excluído. E para todas as circunstâncias, nenhuma excluída. Quando no nosso coração toma posse a raiva, a falta de perdão, a incapacidade de se reconciliar, quando não há diálogo, quando há silêncio, de que adianta o nosso culto? Pode ser o mais bonito do mundo, pode ser o mais solene do mundo, não passa de hipocrisia diante dos olhos de Deus. Então, que esta exortação de hoje nos ajude verdadeiramente a entender o que é sermos filhos e filhas de Deus, o que é sermos irmãos e irmãs entre nós,
o que é sermos pessoas que respondem a um chamado de Deus a viver a sua vida, o que significa sermos sal da terra e luz do mundo. Tudo passa pelo perdão, tudo passa pela reconciliação, tudo passa pela gratuidade com que recebemos o amor de Deus e com que somos chamados a repassar este amor, este perdão, esta misericórdia para os nossos irmãos e irmãs. Que o nosso futuro e o nosso presente também sejam luminosos da luz da misericórdia de Deus e do seu perdão. Um bom domingo para todos. Quando o dia da paz renascer, quando o sol da esperança brilhar, eu vou cantar. Quando o povo nas ruas sorrir e a roseira de novo florir, eu vou cantar.